no dia 28, mas, primeiro, ninguém sabe que dia o Senhor nasceu. Em primeiro lugar. Segundo, existem especulações, mas afirmar ninguém pode. Segundo lugar, todos os dias nós podemos comemorar Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Todo dia é oportunidade para isso. E é o que nós vamos ver na mensagem de hoje de noite, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu peço à igreja que curva sua cabeça, sentado mesmo como estamos, vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, louvamos o teu nome santo, Senhor, nome bendito, Pai. Hoje, Senhor, amanhã é Natal, será Natal, ontem foi Natal. No coração dos teus filhos, daqueles que te servem, Senhor, o teu nascimento é relembrado todos os dias. Quando te cultuamos, Senhor, no culto de ceia do Senhor, quando celebramos a ceia, uma ordenança, Senhor, um culto memorial ao que o Senhor fez, nós anunciamos a tua morte até que o Senhor venha. Se o Senhor morreu, é porque um dia o Senhor nasceu. E se é aquele que o Senhor venha, é porque o Senhor ressuscitou, Senhor, e está vivo, Pai. Então, para a tua igreja, Senhor, é momento de te adorar pela tua obra maravilhosa, Senhor. O Deus, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Morreu, foi crucificado no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao assunto aos céus, e o Pai, cumprindo a sua promessa, enviou o seu Espírito que está conosco aqui nessa noite. Espírito de Deus, vem abençoar essa mensagem, Senhor. Lembra-te de que eu preciso de ti, Senhor. Unge não só os meus lábios para falar, mas o ouvido de todos nós para ouvirmos também, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nosso coração e em nossa mente. É o que nós rogamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, eu convido vocês a nós abrirmos a Escritura no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós leremos do versículo 8 ao 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 14. Os irmãos que estão chegando, por favor, fiquem à vontade. Aqui na frente nós temos uma fileira que foi colocada aqui especialmente para vocês. Tem mais cadeiras vindo aqui. Podem se acomodar. Os irmãos fiquem à vontade. Tem espaço aqui disponível. Fiquem à vontade. Então, irmãos, essas crianças agora aqui fiquem quietinhas, façam aquele silêncio abençoado, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Graças a Deus. Queridos, a época de Natal é tida por muitas pessoas, como uma época diferente. Diferente não só pela comemoração de uma data, mas há um espírito natalino no ar. As pessoas dizem: é Natal,
hoje é Natal. E as pessoas ficam bondosas, queridas, fazem boas ações. Às vezes parentes que não se falam há um tempo começam a se falar. Esse Natal nós recebemos a ligação de uma pessoa que nós queremos muito bem, mas havia se distanciado e aí resolveu que sentiu vontade de ligar para saber como nós estávamos. As famílias se confraternizam, só que às vezes elas brigam o ano inteiro. E no Natal elas maneiram, se falam, assam lá uma carne no forno, gostosa, e fazem uma ceia. Porém, querido e querida que me ouve nessa noite, assim como esses sentimentos vêm de forma mágica, como é assim que as pessoas dizem, vêm de forma mágica no Natal, esses mesmos sentimentos, eles se desfacelam no dia 26, 27, sabe lá se chega ao dia 28 de dezembro. Da mesma maneira que eles vêm magicamente, eles também vão embora da mesma forma. Já acabaram. Talvez tenha um restinho ainda, mas se resistiu alguma coisa no dia 31, quando virar o ano, e quando romper a meia-noite e começar a tocar samba e pagode, então as pessoas já esqueceram do Natal. Elas ainda estão com a conta do Natal para pagar no cartão de crédito, mas elas já esqueceram do Natal, o sentimento natalino, do Papai Noel, e fazem uma mistura. Não se surpreendam se algum dia você vê o Papai Noel no presépio, porque as pessoas misturam as histórias. O Natal virou uma miscelânea, né? Agora, por que, queridos, isso é assim? Porque o Natal, ele só é bom no dia e nos álbuns de fotos que ficam depois. A Bíblia ensina que o homem é mau, mas mesmo assim pode fazer coisas boas. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Jesus está ensinando sobre a oração aqui, mas ele faz uma observação interessante. Ele está dizendo que se nós pedimos a Deus, Deus nos concederá aquilo que pedimos, naturalmente, se for segundo a sua vontade. É o contexto canônico de oração, mas ele faz uma observação no versículo 11, dizendo assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A ênfase é Deus, naturalmente, mas ele deixa propositalmente escapar uma informação para a gente na revelação bíblica. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos. O perigo, queridos, é exatamente aí. O homem, apesar de mau, ele recebe da parte de Deus, aquele homem que não é salvo ainda, que não teve um encontro com Jesus. Ele recebe da parte de Deus a graça comum do Senhor. E é possível ele praticar algumas coisas boas, ainda que ele tenha caído no pecado, como toda a humanidade nasce caído no pecado. A graça de Deus, essa graça comum que nós chamamos de comum na teologia, ela permite ao homem praticar algumas coisas boas. Só que praticar o bem não torna alguém bom. Praticar o bem não torna alguém bom. Mas não é isso que a maioria das pessoas imagina durante o Natal. Há uma pressão para que todo mundo se amolde a um padrão. Além da pressão comercial de compras, além de uma série de pressões que o mundo faz, querendo mostrar o Natal de fachada, querendo mostrar um Natal ilusório. Mas mesmo fazendo bem, o ser humano ele é mau. E o curioso, queridos, é que ele é mau, é preciso
urgentemente de salvação, e a maior prova disso é que Deus, quando enviou Jesus, Ele enviou com um propósito. Jesus não veio passear aqui na terra de forma humana. Jesus veio para ser o Salvador de toda a humanidade, e isso é eficaz na vida daqueles que creem pela graça de Deus. Isso funciona, isso se torna uma realidade concreta naqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entretanto, o perigo do Natal, o Natal ele tem um perigo. O perigo do Natal é que as pessoas acham que religião é algo que elas possam fazer, é algo que elas possam apresentar, é algo que elas possam produzir. E evangelho é diferente de religião, porque religião é Deus tentando alcançar o homem, religião no sentido humano da palavra. É o homem tentando alcançar Deus, é o homem tentando alcançar Deus. E o evangelho, o Natal, o nascimento de Cristo, é Deus alcançando o homem. É o contrário, é o Senhor que vem ao nosso encontro. Só que o mundo gosta de usar o bem como uma religião. Eu fiz tantas cestas de Natal e distribuí numa favela. Que bom que você fez isso. Mas as pessoas parecem que fazem isso e recebem uma forma de alívio. É como alguém que vai numa procissão, acompanha a procissão, às vezes descalço, enfim, e no final ela sente um alívio, porque ela acha que ela conseguiu produzir algo para Deus, o que não há espaço na Bíblia para afirmar que isso seja verdadeiro, porque qualquer coisa que nós fazemos para Deus também é em função da graça que Ele nos dá. O Natal é o momento de nós nos lembrarmos da graça maravilhosa de Deus, porque o envio do seu Filho à Terra não foi por pedido de nenhum ser humano. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Cabe tomar um cuidado na pregação do Evangelho aqui, irmãos. Existe uma heresia chamada universalismo, que prega que Jesus veio, morreu na cruz por toda a humanidade e que, portanto, todos estão salvos. Realmente, queridos, Cristo morreu por todos. Porém, isso só é uma verdade na vida da pessoa, ela só recebe quando ela crê no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Ela primeiro entende que é pecador e se arrepende disso. Ela crê que Cristo morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Sim, é a promessa da Bíblia. Isso não é uma pregação da religião evangélica. Isso não é uma pregação da igreja A ou B. Isso é uma pregação da Bíblia. Todos aqueles que têm uma Bíblia podem ler e entender o que eu estou falando. A Bíblia ela é suficiente no sentido de se apresentar ao homem, no sentido de expor a sua mensagem, porque ela é um livro divinamente inspirado. E quando há um coração que quer ler com seriedade, com desejo, com sede, há então o Espírito Santo que vai trazer luz a esse texto que uma vez ele inspirou, para que a pessoa possa compreender a mensagem dele. É claro que o aprofundamento do estudo bíblico nós precisamos de pessoas capacitadas por Deus para que possam ensinar a profundidade bíblica, doutrinária, teológica. Porém, a mensagem que Deus quer para a humanidade é perfeitamente claro, sem nenhum teólogo, padre ou pastor te ensinando. Eu me converti dentro da Bíblia. A Bíblia foi aquela que me evangelizou. Foi ela que me falou das verdades. Em especial, o Sermão do Monte, no início do Evangelho de Mateus. Quero destacar a todos aqui nessa noite que não é errado você fazer o bem. Não é isso. Pelo contrário, o bem ele glorifica a Deus. Porque se nós fazemos o bem pela graça de Deus, isso dá glória a Deus. Só que o problema é a visão distorcida acerca do bem.
e as pessoas aliviam suas consciências no Natal, mas logo na virada do calendário voltam a praticar as suas mesmas maldades, voltam a cometer de novo os erros, começando por burlar a declaração do imposto de renda, por exemplo. Não adiantou ter feito boas obras. O ser humano fazendo bem, isso não o torna bom. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Apesar de se justificarem durante o ano nas coisas erradas que tem que fazer, não, isso eu tenho que fazer, não, as pessoas dizem que tem que fazer. Se eu tenho que fazer, não tem outro jeito. Falta-nos genuína fé para sermos corretos o ano inteiro, para sermos honestos, para crer que Deus, Ele será suficiente, o bastante poderoso para nos guiar no caminho moral, no caminho de honestidade, não por nossos méritos, mas exatamente porque eu me curvo ao Senhor e digo: Deus, eu te agradeço porque o Senhor enviou um Salvador, e eu te agradeço porque esse Salvador, Ele não apenas me selou para que no dia da salvação eu suba contigo nas nuvens, mas é porque nessa terra e nessa vida, Jesus não é mais um menino. Não temos um menino Jesus. Tire essa ideia da sua mente. Nós temos um Deus forte, poderoso, um Cristo ressurreto. Não temos um Cristo crucificado mais. O Natal, queridos, nós lembramos do nascimento deles, mas não veja Jesus numa manjedoura, pequenininho. O Cristo já morreu, foi crucificado. E olha, muito sangue na cruz verteu em vão, se nós não buscarmos, se nós não pregarmos, se nós não fizermos a obra que nos foi conferida para fazer. O livro de Apocalipse descreve um Cristo totalmente diferente. É um Cristo cheio de poder e de glória. É o Cristo que nós servimos. É o Cristo que nós adoramos. É o divino Senhor que recebe o louvor dos nossos lábios nessa noite e durante toda a nossa vida. Então, Natal, ele deve ser lembrado, o nascimento do Senhor Jesus. Mas ele não só nasceu, já há toda uma história, há um caminhar, um registro histórico sobre a obra do Senhor Jesus. E há profecias acerca do futuro, reveladas no Apocalipse, reveladas na Bíblia, mesmo nas cartas falam do tempo final, nas cartas pastorais do Novo Testamento. Há profecias em toda a Bíblia, de capa a capa, que nós podemos acreditar e nós podemos também confiar e descansar nesse nosso Salvador e Senhor. E isso não precisa ser só final do ano. Nós não precisamos nos sentir bem e tocados só no final do ano. Isso é sentimentalismo. Isso não é fé. Isso não é fé bíblica, genuína, cristã. Não é que seja errado você reunir a família, fazer um jantar gostoso. É claro que não. É uma oportunidade. Porque nesse nosso mundo corrido de hoje, nós praticamente não temos mais o almoço em família, o aniversário, todo mundo sentar à mesa e conversar. Eu não estou falando que o Natal é ruim, eu estou falando que o Natal é visto de maneira distorcida por aqueles que não conhecem Cristo. Amém, queridos? Claro que é gostoso rever familiares, porém, não são os familiares o motivo do Natal, a prioridade do Natal. A família se reúne e uma família reunida resulta em glória a Deus, porque a família é um plano de Deus, é o ideal de Deus para o ser humano. Agora, os presentes, pode existir trocas de presentes, mas isso também não é o principal. O motivo da família estar reunida é para agradecer a Deus, é para louvar ao Senhor.
e reafirmar a fé que tem no Salvador. Por fim, queridos, no mundo, o Natal então virou uma máscara que o mundo vende, uma mistura de histórias. E como eu te disse, não se surpreenda se você ver um dia Papai Noel com o seu trenó, as suas renas voadoras, quem sabe carregando Cristo na manjedoura. É uma mistura que tem hoje em dia. Nós temos que ter um Natal com menos Papai Noel ou sem Papai Noel, e um Natal que celebre a vinda do Salvador. Reforçamos que a salvação é pela graça e que nosso compromisso é dar frutos através do que recebemos de Deus. Recebemos o Evangelho do seu Filho e o Espírito Santo da promessa. Natal para nós é todos os dias comemoramos ao Senhor. Abra a sua Bíblia junto comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O menino não tem como crescer isso tudo. Ele nasceu menino, mas ele tem toda uma história e tem todo um propósito de Deus que ele cumpriu em nossa vida. O Salvador recebemos do Senhor. É curioso que quando Deus enviou o seu Filho com a missão de salvar, a humanidade não recebeu somente o Senhor, os seus ensinos, mas recebeu a sua vida em favor de nós. Natal, portanto, é momento de lembrar vida, mas que essa vida foi oferecida em nosso favor. Como salvos pelos méritos de Cristo, é a nossa herança que nós temos para nos recordar de Natal. E o verdadeiro Natal, portanto, não são as boas ações, não são remendos para uma vida de problemas ou uma vida de pecado. Remendos não salvam. Somente a vida de Cristo provoca essa salvação em nós, a partir da nossa confissão em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, queridos, quero ressaltar nessa noite: se você crê em Jesus Cristo, você tem convicção dos seus pecados. Você sabe que você é pecador assim como eu estou pregando para você. E você acredita que Jesus é Salvador, mas você nunca o aceitou, nunca confessou com seus lábios. Você não está salvo, segundo a Bíblia Sagrada. Vamos conferir na Bíblia o que eu estou falando? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. A Bíblia nos ensina, muito antes de todos nós nascermos aqui, o Espírito Santo já havia inspirado homens para registrarem. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. Assim nos ensina a Bíblia Sagrada: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você não ouviu isso? Você está aqui hoje e não ouviu isso na sua vida? Quero que você saiba que isso é uma verdade bíblica. Também não adianta confessar se não crer. Não tem nenhum efeito.
Não são palavras mágicas. Você simplesmente admite algo que está no seu coração. Sua fé, ela precisa ser verbalizada para que você então receba a salvação de Cristo Jesus. Eu gostaria de saber aqui nessa noite, quantos creem que são pecadores, assim como eu, creem no seu coração que Jesus foi enviado para pagar os nossos pecados, nasceu, viveu, morreu no nosso lugar, morreu na cruz em nosso lugar para pagar os nossos pecados e ressuscitou, mas nunca oraram confessando isso com seus lábios. Levante sua mão, por favor. Quantos aqui nessa noite creem nisso, mas nunca confessaram com seus lábios o Senhor Jesus Cristo? Levante uma das suas mãos, só para a gente ter uma ideia, uma noção. Não se ficar com vergonha, tímido ou tímida, eu não vou te constranger. Eu prometo isso para você. Ok. Aparentemente, todos creem. Perdão, todos confessaram. Já creem, todos confessaram. Mas às vezes há entre nós alguém que não tenha ainda confessado Jesus como seu único Salvador e Senhor. E eu quero nessa noite te fazer um convite. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, a minha missão como ministro da palavra é pregar a palavra e o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas. Eu gostaria de mostrar a você que ainda não confessou Jesus Cristo, eu gostaria de recebê-lo nessa noite a ficar de pé. Por favor, fique de pé. Você que gostaria de confessar Jesus Cristo numa ocasião tão especial quanto um culto temático de Natal, gostaria de pedir que você fique de pé para que nós possamos orar pela sua vida. Amém? Ok? Eu tinha um pastor que dizia assim: Jesus não é mercadoria barata. Então a gente não força, mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Meu coração se alegra porque eu cumpri a minha obrigação, que é de pregação e convite da palavra. E meu coração se alegra que isso tenha sido uma semente para que daqui a algum tempo você possa receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu sei que a maioria aqui é crente de igreja, maioria esmagadora. E se alguém porventura não quis dar esse passo nesse momento, mas se arrepender e quiser, eu estou no final do culto à disposição para conversar com essa pessoa, para que nós possamos então esclarecer melhor esse assunto e para que possamos também orar em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Queridos, nós vamos agora então à última música da nossa cantata e em seguida nos retornamos para mais algumas breves considerações. Sempre será um dos meus lugares favoritos no mundo.